Secretaria Geral de Justiça de Fora. Gostaria de agradecê-la por ter aceitado o convite. Passo a ela a palavra para que ela possa proferir a sua conferência titulada A Vivência de Dor e o Movimento Principalmente Freudiano. Obrigada. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Carolina e ao Monzani pelo convite. É um prazer estar aqui, claro, né? Então, obrigada. Esse trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que eu fiz uns anos atrás, até uma parte está publicada no livro do Dominati e ao Monzani, que nós fizemos uns 2, 3 anos atrás. E a ideia de retomar esse trabalho é porque ele é mais um exemplo que ilustra a adequação, né, da ideia do movimento de pensamento freudiano proposta pelo Monzani no livro Freud, o movimento de pensamento, que acaba de ser reeditado. Então, eu analiso o papel e a experiência de dor desempenha em diversos momentos da obra, né? Mostro como ela está presente no início, ela vai ser deixada de lado durante algum tempo e vai ser retomada na etapa final, num outro contexto, para trazer uma série de modificações na leitura. Bom, então, no primeiro momento da teoria freudiana, pode-se dizer que a dor e o desejo, ou a experiência de dor e a experiência de satisfação e desejo dela resultante, estão na base do funcionamento psíquico. Né? Então, no projeto de uma psicologia, de 1895, publicado em 1950, o Freud formula a hipótese de que haveria uma vivência de satisfação, que consistiria na satisfação de uma necessidade, né, o protótipo seria a fome, como consequência dessa vivência de satisfação, que constituiria no aparelho psíquico um objeto de desejo, e depois da primeira vivência de satisfação, diante do ressurgimento da necessidade, não teria mais apenas uma necessidade, mas já um desejo, né, porque já estaria presente a tendência a ocupar aquela representação. De início, essa ocupação da representação de desejo seria alucinatória, né, e com o tempo ocorreria a inibição dessa ocupação alucinatória, da ocupação das imagens de movimento associadas à satisfação, e ocorreria a inibição desse processo, e como consequência dessa inibição, todos os aprendizados, todo o pensamento, os processos psíquicos normais se desenvolveriam. E por outro lado, o Freud propõe a existência de uma vivência de dor, que consistiria na recepção pelo aparelho psíquico de grandes quantidades de excitação, o que causaria a ruptura da camada protetora do aparelho contra os estímulos externos, né? E essa vivência de dor daria origem a uma representação de um objeto hostil, que seria um objeto associado à vivência de dor, e uma associação para uma descarga endógena desprazerosa de excitação, que o Freud vai chamar de afeto. No processo primário, essa ocupação do objeto de desejo não poderia ser evitada, então o Freud vai falar na terceira parte do projeto. É como se o indivíduo tivesse que recordar repetidamente, e depois dessa recordação repetida, ocorreria a ligação da excitação, e daí seria possível esquecer, né? Daí, depois dessa recordação repetida, seria possível evitar a ocupação intensa da representação e o afeto intenso associado a essa recordação. Então, a produção de afeto se limitaria a um sinal que
simplesmente assinalaria os processos específicos que aquele caminho condutor dos prazeres deve ser evitado. Então, está presente no projeto de psicologia, nesse momento da teoria, a ideia de que o processo primário, o tipo de funcionamento primário, o tipo de funcionamento mais primitivo do psíquico, ele repete tanto aquilo relacionado ao prazer, como no caso da vivência de satisfação, do desejo, como ele repete o desprazer, no caso da vivência de dor. Né? E essa repetição do desprazeroso é necessário certo trabalho específico para que ela possa ser evitada. Como se sabe, nesse momento da teoria, o Freud defendia a hipótese da teoria da sedução, de acordo com a qual haveriam experiências de abuso sexual reais na base da histeria, das neuroses, né? E ele vai explicar na segunda parte do projeto, a partir do modelo da vivência de dor, o surgimento da histeria. Né? Então, nesse momento da teoria, nós temos essas duas vivências, a vivência de satisfação e a vivência de dor na base dos processos específicos. Quando Freud percebe que não se tratavam, pelo menos na maior parte dos casos, de experiências efetivamente vivenciadas, né, mas se tratavam de fantasias principalmente, ele vai deixar de lado, ou pelo menos vai deixar em segundo plano, a ideia de que a histeria estaria relacionada à experiência dolorosa reais, né? Como diz o Monzani, nesse momento a constituição sexual e a fantasia vem para primeiro plano, né? E como consequência, então, a hipótese de uma vivência de dor na base dos processos psíquicos vai também ser deixada de lado. Então, no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, Freud retoma a hipótese da vivência de dor, mas ele vai dizer que, como consequência da vivência de dor, não permanece no aparelho nenhuma tendência a reocupá-la. Né? Ele vai dizer que o processo primário, desde o início, é capaz de evitar caminhos que conduzam ao desprazer. O desprazer, ele vai poder, as representações que conduzem ao desprazer, elas serão acessíveis ao processo secundário ou pré-consciente, né? No capítulo 7, Freud identifica o consciente ao processo primário, pré-consciente ao processo secundário, né? Então, o que ele propõe ali é que o processo primário, ele automaticamente seria capaz de excluir caminhos que conduzem ao desprazer. Então, ele vai dizer, o aparelho psíquico não pode fazer outra coisa senão desejar, enfim. Desaparece a ideia que estava presente na etapa anterior de um processo primário que traria de volta o desprazeroso e que só depois de determinado processo poderia evitar essa situação de desprazeroso. Então, o processo primário, a partir de então, vai ser pensado como um processo que é capaz, desde o início, de evitar caminhos que conduzam ao desprazer. E apenas, então, nesse momento, apenas a vivência de satisfação, então, para permanecer na base dos processos psíquicos, que é o desejo e a vivência de satisfação. No capítulo 7 da interpretação dos sonhos, o Freud vai falar de emoções de desejo inconscientes desde a origem, que estariam na base da repressão, né? Ele vai dizer a repressão, ela atua sobre representações que se associam a emoções de desejo que permanecem inconscientes desde a origem. Então, na constituição do processo secundário, quando surgir a diferenciação entre processo primário e processo secundário, uma parte dessas emoções de desejo permaneceriam enquanto processo primário, permaneceriam inconscientes, não seriam incorporadas ao processo secundário, e essas emoções de desejo inconscientes desde a origem estariam na base da repressão. No texto Formulações sobre os dois princípios, no acontecimento psíquico, o Freud vai dizer que existem fantasias derivadas das pulsões
que permaneceriam enquanto processo primário, né? No artigo metapsicológico A Repressão, retomando as ideias do caso Schreber, o Freud vai propor as 3 etapas da repressão: a repressão primordial, a repressão propriamente dita, né? E o retorno do reprimido. Ele vai dizer que a repressão primordial, que consistiria justamente no fato de algumas representações não chegarem a ser integradas ao pré-consciente, essa representação atuaria sobre os representantes de função, né? E a repressão primordial, a repressão propriamente dita, né? Atuaria sobre aquelas representações pré-conscientes que se associassem a esse reprimido primordial. Então, pode-se dizer que nessa etapa da teoria é o desejo que está na base dos processos psíquicos, é a sexualidade, é a fantasia que estão na base das neurônios. Né? E o Freud ele atribui um papel nessa etapa da teoria à constituição sexual do indivíduo e à diferença constitucional entre os indivíduos. Está claro em vários textos, né, por exemplo, naquele sobre as teorias sexuais infantis de 1908. Então, nesse momento, é a fantasia, o desejo que está na base, é a oposição entre as exigências morais e as exigências instintuais, principalmente a oposição entre a moralidade e os instintos sexuais, que permanecem na base das neurônios. Isso começa a mudar, e então nesse momento, a partir desde o causador da teoria da sedução, se a gente pegar na teoria metapsicológica, do capítulo 7 até a interpretação dos sonhos até 1920, é o modelo da alegria de satisfação que está na base, né? A partir de 1920, do além do prazer, o Freud vai começar a retomar e atribuir uma importância a vivência de dor. Então, no além do princípio do prazer, a partir de uma série de fenômenos nos quais o desprazer parece ser originário, ele propõe a hipótese de uma compulsão à repetição, de um funcionamento psíquico primário repetitivo, que repetiria tanto prazeroso como desprazeroso, né? Então, esse além do princípio do prazer, eu acho que ele tem que ser pensado a partir da ideia de princípio de prazer que surge no capítulo 7, a partir da ideia de processos primários que está presente no capítulo 7, né? Ali no capítulo 7, o processo primário seria um processo que repetiria só o prazeroso, que poderia, a princípio, excluir o desprazeroso. Quando o Freud fala no além do princípio do prazer, quando ele fala que é necessário supor uma compulsão à repetição, que antecederia, que seria a condição do domínio do princípio do prazer, esse além do princípio do prazer está além desse princípio do prazer do capítulo 7, no qual o prazeroso está excluído. Porque a ideia de um funcionamento primário repetitivo que traz de volta o desprazer já estava presente na terceira parte do projeto. Por isso que pode-se dizer que esse além do princípio do prazer em 1920 é um retorno às origens da metapsicologia, de certa forma, um retorno a esse projeto. E quando Freud se pergunta sobre a função da compulsão e repetição, no além do princípio do prazer, ele vai retomar justamente o modelo a hipótese da vivência de dor, de uma vivência na qual o aparelho seria inundado por grandes somas de excitação, né? Então ele retoma a hipótese da vivência de dor e a partir dela ele explica a função dessa compulsão à repetição. A função da compulsão à repetição seria ligar a excitação e isso seria condição para que o princípio do prazer se tornasse o princípio dominante. E a partir do questionamento da relação entre a compulsão à repetição e o pulsional, ele vai acabar chegando à hipótese da pulsão de morte, né, e ao segundo dualismo pulsional. Então, como comenta o Kimmer, naquele texto do Denegação e Retorno, pode-se dizer que ali o desprazer passa a ser originário.
E é um desprazer específico, que é um desprazer resultante da vivência de dor, que no além do princípio do prazer, Freud vai chamar de trauma. Né? Ele não vai mais nomear a vivência de dor ali, ele vai falar em trauma. Então, nesse momento, ele está retomando a hipótese da vivência de dor, de certa forma está voltando a colocar na base dos processos psíquicos, e ele continua desenvolvendo essas hipóteses no Inibição, Sintoma e Angústia, em 1926. Né? Então, no Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud vai voltar a se referir à repressão primordial, mas ali ele vai propor que a repressão primordial, que as ocasiões da repressão primordial, né, seriam situações em que o aparelho psíquico fosse inundado por grandes zonas de excitação. O que ele vai propor é que a repressão primordial estaria vinculada a traumas precoces, no sentido da vivência de dor de uma repressão de grandes zonas de excitação, né? Então, ele afirma na segunda parte do Inibição, Sintoma e Angústia. É altamente provável que fatores quantitativos, como a intensidade hipertrófica da excitação e a ruptura da proteção anti-estímulo, constituam as ocasiões imediatas das repressões primordiais. Então, aqui ele está vinculando a repressão primordial a experiências traumáticas efetivamente vivenciadas, né? Na etapa anterior da obra, como eu comentei, a repressão primordial ela estava vinculada ao desejo, à fantasia, os derivados da pulsão. Então, isso parece representar uma modificação considerável, né, na obra nesse momento. E no Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai falar da relação entre a angústia e a repressão, né? É a angústia que leva à repressão. Ele vai propor a hipótese de que a angústia é a reação a um perigo, né? E que deve ser a hipótese de que o nascimento seria o protótipo das experiências de angústia. No nascimento, o perigo em questão careceria de conteúdo psíquico, ele vai dizer, né? O que seria vivenciado como perigo seria a perturbação econômica, né? O fato de ser invadido por grandes zonas de excitação, a perturbação econômica decorrente. Então, ele vai afirmar que a angústia é o produto do desamparo psíquico do assistente, o qual é o correspondente óbvio de seu desamparo biológico. E ele estabelece uma série de angústias típicas, né, que se sucederiam ao longo do desenvolvimento do indivíduo. A angústia do nascimento, a angústia da perda do objeto, a angústia da castração, a angústia da consciência moral e a angústia da morte. Né? E o perigo assinalado em todas elas seria o de experienciar novamente a situação de desamparo diante da presença de grandes zonas de excitação sem a capacidade de tramitar. Né? Então, ele vincula a repressão primordial a experiências traumáticas precoces. Ele coloca a angústia do nascimento como a primeira situação traumática, a primeira angústia que estaria na base de todas as angústias posteriores e, portanto, de todas as repressões posteriores que está pressupondo agora, que é a angústia que leva à repressão. Né? Ele propõe essa série de angústias que se sucederiam, que remeteriam umas às outras, né? E todas elas, em última instância, ao nascimento. E então ele vai vincular as diferentes psiconeuroses com diferentes tipos de angústia. Ele vai dizer a angústia da perda do objeto estaria na base da histeria, a angústia de castração estaria na base da fobia e a angústia da consciência moral estaria na base da neurose obsessiva. E quando ele fala isso, ele mesmo vai reconhecer que ele está deixando de pensar a angústia de castração como
a central, né? O Freud vai dizer, no início sobre a angústia. Agora vemos que não corremos perigo de declarar a angústia de castração como o único motor dos processos defensivos que levam à neurose. O Laplanche, no livro Problemáticos, quando ele comenta essa passagem de definição sobre a angústia, ele chama atenção para isso também, né? Ele afirma: quando Freud é levado a traçar em suas linhas gerais uma espécie de correspondência entre esses perigos e as formas psicopatológicas, percebe-se que a castração deixa de ser o ponto central de tudo, uma vez que seria essencial numa única neurose, na fobia. Então, nesse momento da teoria, o Freud está retomando, no Além do Prazer, ele retoma a hipótese da vivência de dor. No Inibição, Sintoma e Angústia, ele volta a situar a vivência de dor na base das neuroses, né? Algum tipo de traumas, enfim. E ele enfatiza, nesse momento, o fator biológico da prematuração do indivíduo ao nascer e o desamparo decorrente desse estado de prematuração. Ele vai dizer que esse estado de prematuração e desamparo decorrente faz com que enfatize o potencial traumático de certas experiências e, nesse sentido, isso desempenha um papel importante na constituição do desenvolvimento inicial do psiquismo. Né? Na conclusão do texto, ele vai dizer 3 fatores estariam na gênese das neuroses. Um fator biológico, que seria o prolongado desamparo e dependência da criatura humana pelo estado de prematuração ao nascer. Um fator filogenético, que seria o desenvolvimento descontínuo da vida sexual. E um fator psicológico relacionado à imperfeição do nosso aparelho psíquico, a diferenciação entre a necessidade de diferenciação entre o ego e o enfim. E esses fatores, tanto o psicológico como o filogenético, eles estariam interrelacionados, eles estariam embasados nesse fator biológico da prematuração. Haveria um fator biológico, que seria essa prematuração, que acentuaria o valor traumático de certas experiências. Esses traumas iniciais seriam os fundamentos da depressão e interfeririam diretamente nos outros fatores que predisporiam o ser humano às neuroses. Então, pode-se dizer que, no Inibição, Sintoma e Angústia, a vivência de dor volta a ser situada na base das neuroses. Esse fator biológico da prematuração, ele é ressaltado. O papel da sexualidade e da castração, ele é relativizado à medida em que o Freud vai dar ênfase para essas experiências traumáticas precoces, não sexuais. E aí esse fator biológico da prematuração e do desamparo, né? E nesse sentido, então, pode-se dizer, de certa forma, que o conflito entre as exigências pulsionárias e os impulsos sexuais que estavam no centro das neuroses na etapa intermediária, de certa forma, também parece ser relativizado. No Inibição, Sintoma e Angústia, Freud não reflete, né, não retoma o conceito de pulsão de morte e não reflete, não faz nenhuma reflexão sobre o papel da pulsão de morte nas neuroses, né? No Análise Terminado e Interminável, é o texto em que parece ficar um pouco mais claro o papel que a pulsão de morte desempenharia nas neuroses. E porque lá no Análise do Prazer, Freud, ao retomar a vivência de dor, as consequências da vivência de dor, a ideia de um processo primário que estaria de volta de prazeroso, isso acaba conduzindo ao conceito de pulsão de morte. No Inibição, Sintoma e Angústia, ele vai circular a vivência de dor às neuroses, mas a pulsão de morte não vai aparecer em nenhum momento. No Análise Terminado e Terminável, o papel da pulsão de morte vai ficar um pouco mais claro.
O Freud vai falar de 3 fatores que atuariam na gênese das neuroses: o influxo traumático, a intensidade constitucional das pulsões, a alteração prejudicial do eu. E a argumentação que ele desenvolve ali parece no sentido de que tanto o influxo traumático como a alteração, que ele chama de alteração prejudicial do eu, são, de certa maneira, determinados pela intensidade constitucional das pulsões, e o Freud vai dar uma ênfase ali, naquele texto, à intensidade constitucional envolvendo a pulsão de morte. A pulsão de morte ela seria responsável pela viscosidade da libido, pela inércia psíquica, e, em última instância, seria ela que seria responsável pelo conflito psíquico, né? Algumas ideias que ele expõe aqui parecem ter como consequência a hipótese de que a intensidade constitucional da pulsão de morte também poderia potencializar o influxo traumático, poderia potencializar o traumatismo envolvido em certas experiências. Então, pode-se dizer que no análise terminado, o Freud ele vai atribuir, ele vai retomar, ele vai colocar a questão da pulsão de morte em relação à etiologia das neuroses, vai atribuir uma importância fundamental à constituição funcional envolvendo a pulsão de morte e a diferença constitucional entre os indivíduos. Então, se na etapa anterior da obra, pré-1920, a constituição sexual seria o fator importante determinante na etiologia da neurose, e se o Freud reconhecia um papel desempenhado pela diferença constitucional sexual entre os indivíduos, nessa etapa, no finzinho da obra, ele vai passar a atribuir uma importância à constituição funcional envolvendo a pulsão de morte e as diferenças constitucionais entre os indivíduos, as diferenças constitucionais relacionadas à intensidade, pode-se dizer, das 2 classes de pulsões do segundo área pulsional, pulsão de vida e da pulsão de morte. Então, se a gente pegar a adequação etiológica das neuroses que o Freud propõe lá nas conferências de 1915, ele fala da série complementar. Ele vai dizer, por um lado, tem a série complementar entre a fixação e a frustração, e dentro da fixação tem uma outra série complementar entre a constituição sexual hereditária e o vivenciar acidental infantil sexual. Eu acho que nessa etapa final da obra, ele insere, ao lado desses 2 fatores, o vivenciar acidental infantil sexual e a constituição sexual, a constituição envolvendo a pulsão de morte e experiências traumáticas reais, né? Não necessariamente sexuais. Eu acho que ele dá uma ênfase, ele insere esses 2 fatores. Então, ele está retomando, de certa forma, a hipótese de vivências traumáticas não sexuais, né? na base do funcionamento psíquico. E ao inserir esses 2 fatores na base da etiologia das neuroses, ele acaba relativizando o papel da sexualidade e do conflito entre as exigências morais do sexual que prevaleciam na etapa anterior da obra. Bom, então, no além do princípio muito simples, né? No além do princípio do prazer, a conclusão de que existe um desprazer originário que não pode ser evitado leva o Freud a introduzir o conceito de compulsão e repetição, a retomar as ideias das consequências da vivência de dor que estavam presentes lá no projeto, né? Então, a introdução da compulsão e repetição traz consigo a introdução do conceito de pulsão de morte, a retomada da vivência de dor, né? Na ordem inversa.
No inibição sintoma e angústia, o Freud vai situar a vivência de dor na base do aparelho psíquico e das neuroses também, ao colocar essas experiências traumáticas reais na base do funcionamento psíquico normal e patológico. Né? Assim, nesse momento, se completa o retorno às suas hipóteses iniciais, a vivência de dor volta a ser efetuada na base do desenvolvimento psíquico. É claro que um sentido diferente da teoria da sedução. Se na teoria da sedução a neurose teria em sua gênese traumas acidentais envolvendo a sexualidade, a partir de 1926 ela passa a repousar em traumas inevitáveis, os quais, por sua vez, são intensificados pela disposição constitucional do indivíduo. Né? Trata-se agora de experiências relacionadas ao estado de prematuração e desamparo do ser humano ao nascer. E isso, então, já parece ter como consequência uma relativização do papel da sexualidade. Numa análise determinada interminável, ao inserir a pulsão de morte em sua teoria sobre as neuroses, o Freud ressalta ainda mais o papel dos fatores constitucionais e parece abrir espaço para se pensar que esses traumas são predispostos e intensificados pela constituição funcional do indivíduo. Então, em 1926, o papel constitucional comum a todos os seres humanos havia tido a sua importância enfatizada. Em 1937, outro fator constitucional, a pulsão de morte, variável entre as pessoas, tem a sua importância enfatizada. Né? E tudo isso parece conduzir a uma relativização do papel da sexualidade na etiologia das neuroses. E, então, pode-se dizer que, no primeiro momento da teoria, a vivência de satisfação e a vivência de dor estão presentes, estariam na base, né, seriam estruturantes do funcionamento psíquico. Com o abandono da teoria da sedução, a vivência de dor vai ser deixada de lado, e o desejo e a vivência de satisfação vão permanecer na base. Então, a constituição sexual, as fantasias vão permanecer na base dos processos psíquicos. A partir de 1920, ocorre essa retomada da hipótese de uma vivência de dor, que traz consigo uma série de outros conceitos, entre eles o conceito de pulsão de morte e uma série de modificações na teoria. Então, como diz o Monzani na conclusão do livro DD, né, Freud e Movimento de Pensamento, em Freud as mesmas questões são abordadas, esquecidas, retomadas, mas não no mesmo nível que estavam sendo tratadas anteriormente. Trata-se de vários procedimentos e operações. O que temos é sempre uma progressiva rearticulação e redefinição dos conceitos, determinado por sua lógica interna e pela progressiva integração dos dados da experiência. Eu acho que essa retomada da vivência de dor, ela ilustra bem, é mais um exemplo do movimento do pensamento freudiano descrito pelo Monzani no livro Freud, Movimento de um Pensamento, o melhor livro que já foi escrito sobre Freud. É isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a parte do convite e abro para as perguntas. Fátima. Aqui. Esse movimento, então, você diria que você insistiu bastante na palavra relativização. Ou seja, não se trata de deixar de lado um tipo de explicação, mas de não considerar, por exemplo, no caso, pulsão sexual, repressão, conflito entre as pulsões ideais,
não se trata de deixar de lado esse tipo de explicação, mas de pôr do lado dessa outra nova articulação. Se vê em algum momento, em algum aspecto, algum tipo de incompatibilidade, ou você acha que é tranquilo dizer isso? Eu acho que é isso mesmo, eu não vejo uma incompatibilidade. O que eu acho é que aquilo que explicava na etapa intermediária da obra, a sexualidade, o conflito entre as exigências morais e o sexual, sobretudo, tudo isso vai ser pensado como estando embasado para alguma coisa que vem antes, nas experiências precoces e na função de morte, mas não que muda a explicação da forma como estava apenas que esses fatores eles vão passar a ser pensados como determinantes, como mais fundamentais, como estando por trás desses outros. Por isso eu acho que ele coloca lado a lado, mas que tanto as experiências precoces como a experiência constitucional envolvendo a função de morte vão estar na base, no sentido de que elas vão determinar o conflito, vão ser determinantes na questão da constituição sexual, mas eu não acho que são incompatíveis. Eu acho que tudo isso passa a ser fundamentado nessas outras coisas que passam a ser primárias, não sei se eu consigo explicar. Mais alguma pergunta, gente? Rapidinho, é uma coisa que é limitada, eu acho. Ele tem que ser tomado rapidinho, a salvação do dor. Você estava dizendo lá que a imagem do objeto sutil, ela vai ser ocupada, interligada, né? Quer dizer, o objeto vai ser recordado para poder ser esquecido. Falou isso, né? Pensando no que o Freud propõe lá na terceira parte do projeto, né? Que na primeira parte ele fala da vivência de dor, fala que vai ser inibida e explica como. Né? Daí na terceira parte que ele fala dessa ocupação repetida, da impossibilidade de esquecer e depois dessa ocupação repetida seria possível ocupar de forma menos intensa, evitar a produção do afeto. E é nesse sentido que eu acho que está presente a ideia de que é necessário a repetição do desprazeroso para poder evitar aquele caminho. E daí isso parece próximo do livre do prazer. É porque a preocupação gera afeto. Esse processo gera o afeto, a reocupação produz um afeto, né? Daí assim, no início seria como se você se recordasse de uma forma intensa, tivesse aquela descarga afetiva intensa, e depois de várias repetições, de várias recordações, tanto a intensidade da ocupação da representação como a intensidade da produção do afeto pudessem ser inibidos, e a produção do afeto passaria a se limitar a um sinal, seria simplesmente um sinal. E daí seria possível um tipo de funcionamento em que o desprazeroso pudesse ser evitado. Você acha que não faz sentido? Mas isso leva isso. O que leva a essa mudança no final do afeto se torna apenas no final? A repetição em si, né? Eu acho próximo do que ele vai falar na lei do prazer, de que a compulsão e a repetição tem como função a ligação da excitação. Então, não é um pouco recuperar aquela coisa de estudo sobre histeria? A questão de repetição como possibilidade de novas associações, que de alguma maneira isso vai distribuindo energia. Vai distribuindo energia, então aí baixa a concentração de afeto. Eu acho que é isso mesmo. Tem que repetir para poder elaborar. E cada repetição supõe associações diferentes. Então baixa o nível de afeto para cada. Porque ela pode produzir novas distribuição de energia.
Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, embora quando Freud faz a repetição, faz a repetição no além brasileira de forma clara, ela tem como funcionalização da educação, eu não lembro dele colocar claramente essa hipótese de que envolveria associação, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. É uma hipótese. Diferente da linha da análise. Sim, acho que sim. Na análise seria justamente o processo de retomada e de elaboração, né, para poder perguntar, perder identidade, acho que sim. Eu não ouvi nada que você fala. Ai, desculpe. Mas no projeto, não tem ideia de que você ocupa o objeto hostil e a defesa reflexa a desocupação, né? A questão é da desocupação. Ele vai até falar uma aproximação do objeto hostil, fica meio estranho. É tudo isso junto, né? A ocupação não termina de falar. Não, eu acho que não tem. A defesa para não ocupar, a defesa reflexa, mas não pensar, fugir. Né? Então, essa função do afeto, fazer com que você fuja, né? Seja do processo percebido ou do processo lembrado. Não é não ocupação, né? Na verdade. Na vivência de dor teria a constituição da representação do objeto hostil, a associação para o afeto e para a defesa, que seria justamente um movimento reflexo que teria produzido a fuga do objeto hostil na ocasião. Né? Se a gente pegar na primeira parte, vai falar isso mesmo. Não resta nenhuma inclinação, então, quando aquela representação for ocupada, imediatamente ela vai ser desocupada, vai dar origem à defesa primária, não deve ser defesa primária. Só que quando ele retoma isso lá na terceira parte, ele deixa bem claro que essa possibilidade de evitar a ocupação, ela só vai poder ocorrer mesmo depois da repetição. Eu acho que isso é bem claro, tá? Então, de início, teria a recordação, teria a produção afetiva, teria uma defesa que entraria em ação, né? Mas esse processo teria que se repetir várias vezes para que a ocupação pudesse ser ocupada, né? Para ter o teste de ocupação, não para poder pensar no objeto hostil. Então, para poder isso eu não acho que impede, porque eu acho assim, diante de, uma vez ocorrida a vivência de dor, diante de situações externas que lembrem aquilo, ou então de processos de pensamento que recoloquem aquilo, vai ter a preocupação da representação, vai ter a produção do afeto e a fuga. você não acha que é assim? Não, E a defesa, mas não e a defesa, e esse processo não poderia ser evitado. Você não acha que é assim? Não, eu penso que a repetição é também para poder ocupar a imagem do objeto hostil. Porque no pensamento teórico você só usar. Mas primeiro tem que ter uma ocupação da representação hostil para depois ter a defesa e o afeto. Então primeiro tem que vir a ocupação da representação. Não é? Primeiro tem que ter a ocupação da representação. E daí você não consegue pensar nesse objeto. Essa é a questão. E aí você tem que. De início você não quer pensar, mas não consegue não pensar. Por isso que vai estar relacionado com o que a gente vai falar depois lá dos sonhos traumáticos, né? O sujeito fica repetindo aquela situação em sonho, a mesma situação traumática que ele vivenciou, e ele não pode esquecer, ele repete, a realização da repetição é elaborar, é produzir ligação. Eu acho que é nesse sentido, de início ele quer esquecer, mas não pode. E depois de muito lembrar, ele vai poder esquecer. Porque esse processo de elaboração de ligação foi executado.
já mudar depois. Depois você falar com ele, você não sabe. Eu pensei, bom, eu daquela hora, depois da conferência a gente faz o debate. Pode ser? A gente faz uma café e aí faltam as duas últimas. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada mais uma vez.